Meu nome é Emily Mason, tenho 32 anos e sou oficial do Exército dos Estados Unidos. Em meus 10 anos de serviço, aprendi que a disciplina pode vencer quase tudo, exceto o tipo de traição que vem de dentro da sua própria casa. Naquela noite, em um quarto frio de alojamento em Fort Irving, Califórnia, às 3 da manhã, o ataque veio por mensagem de texto. Era do meu marido, Darren. A foto que ele enviou foi uma facada no coração. Ele e uma mulher loira platinada sorrindo em frente à casa dos nossos sonhos em Austin, segurando uma placa de vendido. Mas foi a legenda abaixo que me partiu a alma. Tiffany e eu acabamos de usar nossas economias para comprá-la. Ela é um doce e está aqui. Ela é tudo que você nunca será. Meu sangue gelou, mas minhas mãos não tremeram. Eles achavam que um soldado a milhares de quilômetros de distância era indefeso. Estavam enganados. Se você já sacrificou tudo por alguém apenas para ser tratado com desprezo, me diga de onde está ouvindo. Apoie-me dando um like e clicando em se inscrever, porque esta história é sobre transformar dor em poder e recuperar até o último centavo de justiça. 3h da manhã no deserto de Mojave tem seu próprio tipo especial, de silêncio. É um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido baixo da ventilação do quartel e pelo ronco distante de um veículo blindado. O ar no meu quarto estava viciado, com gosto de poeira e produtos de limpeza institucionais. Areia, fina como açúcar de confeiteiro, havia se infiltrado em tudo, meus lençóis, meu uniforme, as ranhuras do meu laptop. Depois de 14 horas liderando um pelotão em um ataque simulado a uma vila sob o sol implacável da Califórnia, meu corpo doía intensamente. Cada músculo clamava por sono. Mas por uma hora preciosa, das 3 horas às 4 horas, a rede de satélites da base estava aberta para uso pessoal. Era nossa única janela para o mundo fora do arame farpado do Centro Nacional de Treinamento. Para mim, era minha única janela para Darren. Aquela hora foi como um cantil de água fresca depois de um dia de marchas forçadas. Era a única coisa que tornava o isolamento suportável. Sentei-me na beirada do meu colchão fino como papel com o celular na mão, esperando o pontinho verde aparecer ao lado do nome dele. Meu coração carregava uma expectativa familiar e calorosa. Imaginei-o de volta ao nosso apartamento em Austin, provavelmente assistindo ao Sport Center, com uma tigela de cereal pela metade na mesa de centro. Eu só queria ver as palavras dele, sentir aquela conexão através dos 3.200 quilômetros que nos separavam. Meu celular vibrou, um choque elétrico e agudo no silêncio. Um sorriso surgiu em meus lábios. Era ele. A mensagem carregou. Primeiro a foto, depois o texto abaixo dela. O sorriso desapareceu. O ar não saiu apenas dos meus pulmões. Parecia que tinha sido sugado violentamente, deixando um vácuo oco e doloroso no meu peito. O quarto ficou completamente silencioso. O zumbido da ventilação, o estrondo distante, tudo desapareceu. Havia apenas um zumbido nos meus ouvidos e a tela brilhante na minha mão. Eu não estava chorando. Meu treinamento me condicionou a suprimir respostas emocionais em situações de alto estresse. E esta registrei com uma clareza assustadora, era uma situação de alto estresse. Meu cérebro, a parte treinada em West Point para avaliar ameaças, assumiu o controle. Eu não estava mais olhando para uma foto do meu marido. Eu estava analisando informações. Alvo 1, Darren Miller. Seu braço estava possessivamente em volta do ombro da mulher. Seu sorriso não era apenas feliz, era presunçoso, triunfante. Era o olhar de um homem que acreditava ter vencido decisivamente. Alvo 2, Tiffany loira platinada, bronzeada artificial e um vestido justo e colorido que gritava por atenção. Sua cabeça estava inclinada sobre o ombro dele, sua expressão era de pura vitória. Local. A casa em estilo Craftsman em uma rua arborizada no sul de Austin. Nossa casa, aquela para a qual eu tinha um mural no Pinterest, cheia de fotos de varandas amplas e pisos de madeira escura. Aquela para a qual estávamos economizando meu pagamento de destacamento. Aquela para a qual ele deveria me fazer uma oferta quando eu voltasse. Então reli o texto, deixando cada palavra detonar no silêncio. Ela é doce e está aqui. Ela é tudo que você nunca será. Não foi apenas o anúncio de um caso. Foi uma difamação. Foi um ataque direto, usando meu serviço, meu sacrifício, como arma contra mim. A mensagem era clara. Minha dedicação era meu fracasso. Minha honra era minha fraqueza. Meus dedos, firmes e precisos, começaram a se mover. Não respondi. Comecei a rolar a tela para cima, reexaminando as mensagens anteriores com uma clareza nova e terrível. Cada mensagem agora era suspeita. Lá estava, uma foto de 2 semanas atrás, Darren no Franklin Barbecue, o famoso restaurante de Austin com filas que dão a volta no quarteirão.
Ele havia enviado a mensagem com a legenda: pensando em você comendo um pedaço de peito bovino com os amigos. Na época, aquilo me fez sorrir. Agora, dei um zoom. No reflexo do porta-guardanapos cromado sobre a mesa, eu conseguia ver uma lasca distorcida, mas inconfundível, de uma mulher com cabelos loiros brilhantes. Uma onda fria me percorreu. Não foi um erro repentino, um momento de fraqueza. Foi uma campanha, uma enganação calculada e metódica. Ele vivia uma vida dupla enquanto eu comia sanduíches de presunto e queijo na terra e escrevia cartas dizendo o quanto sentia sua falta. A humilhação era o objetivo. Ele não estava apenas trapaceando, estava se regozijando, seguro de que eu estava preso ali, um espectador indefeso da demolição da minha própria vida. A lembrança me atingiu então, aguda e indesejada. A última noite em que estive em casa antes de partir para este turno. Eu estava arrumando minha mochila enquanto Darren se amuava no sofá. Deve ser tão fácil para você, disse ele, com a voz carregada de ressentimento. Só indo embora, me deixando aqui para cuidar de tudo sozinha. Lembro-me da culpa que me revirava as entranhas. Eu havia me desculpado, prometido que tudo valeria a pena quando comprássemos a casa. Agora eu via a situação pelo que realmente era: manipulação. Ele não estava lidando com nada. Estava destruindo ativamente tudo o que tínhamos construído. Ele havia transformado minha culpa em uma arma, usando meu compromisso com o meu país como cortina de fumaça para sua própria traição. A injustiça era um peso físico se instalando profundamente em meus ossos. Meu olhar voltou para o telefone. O choque havia passado. A dor ainda estava lá, um nó frio e pesado no meu peito. Mas algo mais estava surgindo para tomar seu lugar: raiva. Não uma raiva escaldante e gritante, mas uma fúria fria, concentrada e disciplinada. A fúria de um soldado. Meu treinamento me ensinou que, diante de uma emboscada, o primeiro passo é estabelecer a superioridade de fogo. Não entre em pânico. Avalie, manobre e retalie. Minha vida pessoal acabará de se tornar uma zona de combate. Mas eles cometeram um erro crítico. Analisei a situação: ativos financeiros comprometidos, segurança pessoal violada. Meu objetivo não era mais apenas passar por essa rotação. Minha nova missão era controlar os danos e contra-atacar. Meus polegares se moveram deliberadamente sobre a tela. Digitei uma resposta curta e simples, cada letra uma bala fria e dura. Uau, você é brilhante. Cliquei em enviar. Não era um elogio, era uma declaração de guerra. Então comecei a documentar metodicamente as evidências. Tirei prints da foto, do texto, das mensagens antigas, do reflexo incriminador. Salvei tudo no meu celular e carreguei tudo em uma nova pasta criptografada no meu armazenamento em nuvem, dando a ela um nome inofensivo: NTCSOPS. Procedimentos operacionais padrão. Não dormi pelo resto daquela hora. A raiva era um combustível limpo e eficiente, queimando a exaustão. Sentei-me na minha cama no escuro, com a luz fraca do meu celular iluminando meu rosto enquanto eu começava a formular um plano. Eles achavam que tinham me aleijado. Achavam que a distância me tornava fraco. Não entendiam. A distância apenas dá ao soldado um campo de tiro melhor. Quando a primeira luz pálida do amanhecer surgiu sobre o deserto de Mojave, iluminando a paisagem árida e implacável, eu sabia exatamente para onde tinha que ir. Como pude ser tão cego? A pergunta ecoou no silêncio estéril do meu alojamento, um contraponto implacável à fúria que me manteve acordado a noite toda. Como soldado, minha vida dependia da consciência situacional, da capacidade de perscrutar o horizonte em busca de ameaças, de reconhecer quando algo estava fora do lugar. Eu conseguia avistar um IED escondido de um veículo em movimento, mas não conseguia ver o inimigo dormindo na minha própria cama. A resposta, percebi com um sobressalto nauseante, estava envolta nos enfeites e no calor de um Natal de 2 anos atrás, em Ohio. Essa lembrança sempre foi uma das minhas favoritas. A casa cheirava a agulhas de pinheiro e aos rolinhos de canela da minha mãe. Lá fora, a neve caía em flocos grossos e silenciosos. Minha família inteira estava lá, e Darren, charmoso como sempre, estava presente junto à lareira. Ele me presenteou com uma caixinha elegantemente embrulhada. Dentro, havia um delicado colar de ouro com uma única pérola perfeita. Era lindo, muito mais caro do que eu esperava. Uma coisinha do meu bônus, anunciou ele orgulhosamente aos meus pais. Meu negócio de design freelancer está realmente decolando. Minha mãe sorriu radiante. Meu pai lhe deu um tapinha no ombro, e meu coração se encheu de orgulho. Eu estava tão orgulhosa de estar com um homem ambicioso, que estava construindo algo para nós. Lembro-me de encontrar o olhar do meu irmão mais velho. Ele é eletricista, um homem que trabalha com as mãos e confia apenas no que pode ver e tocar. Havia um lampejo de ceticismo em seu olhar,
mas ignorei. Mais tarde naquela noite, ouvi Darren conversando com meus primos, usando frases como alavancar ativos e escalar a marca. Ele disse condescendentemente ao meu irmão: é uma questão de uma mentalidade mais ampla, sabe? Não apenas trocar horas por dinheiro. Na época achei que ele parecia inteligente e motivado. Agora eu vi aquilo como realmente era, uma performance. E eu era sua plateia principal, aplaudindo o homem que estava me roubando. Porque enquanto eu estava ali, sentada no frio da madrugada no deserto, folheando nossos extratos bancários conjuntos no meu celular, a verdade veio à tona. 2 dias antes do Natal, uma cobrança pelo preço exato daquele colar, de uma joalheria de luxo, foi paga com o meu dinheiro. O calor daquela lembrança de Natal se transformou em cinzas. A farsa não era só por dinheiro. Era por causa do desempenho calculado, da maneira como ele usará meus próprios fundos para comprar a admiração da minha família. Outra lembrança veio à tona, desta vez mais calorosa, mais perto de casa, em Austin. Era uma tarde preguiçosa de domingo, alguns meses antes da minha ida para o serviço. Estávamos na varanda do nosso apartamento alugado, bebendo Schnapps em garrafas de gargalo longo enquanto o sol do Texas se punha. Tínhamos uma pilha de revistas imobiliárias entre nós. Apontei para a foto de uma casa em estilo Craftsman dos anos 1920, com sua varanda profunda e acolhedora emoldurada por colunas grossas. É aqui, suspirei, traçando a linha do telhado com o dedo. Um dia quero sentar ali naquele balanço da varanda e ver nossos filhos brincando no quintal. Darren me puxou para perto, sua voz um murmúrio cálido contra meus cabelos. Seu sonho é o meu sonho, Eminência. Ele não estava mentindo. Era o sonho dele. Ele apenas havia escalado uma protagonista diferente. A constatação foi uma ferida mais profunda do que o caso em si. Ele não tinha apenas me traído. Ele havia memorizado metodicamente o projeto mais sagrado da minha alma e o usado para construir uma vida para outra pessoa. Foi um ato de profundo roubo espiritual. As mentiras financeiras foram apenas a base para essa grande traição. Todo mês, pontualmente, $2.000 do meu salário militar eram depositados diretamente na nossa conta conjunta. E todo mês Darren contava uma história. Estou investindo em um treinamento intensivo de programação online. Eminência vai triplicar meu potencial de ganhos. Ou, tive que comprar um novo pacote de software para este grande projeto. É preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Ele pintou imagens vibrantes de um futuro em que seus investimentos dariam frutos, onde ele seria um magnata visionário da tecnologia, e eu poderia finalmente relaxar. Ele me fez sentir como parceiro responsável e solidário de um gênio incompreendido. A verdade que eu agora via na sequência de transações do Venmo e cobranças no cartão de crédito era muito mais feia. O treinamento intensivo de programação foi uma viagem de fim de semana a Nova Orleans com a Tiffany. O pacote de software era um par de sapatos de grife que eu a vi usando em uma de suas fotos no Instagram, sapatos que eu jamais sonharia em comprar para mim. Ele não estava construindo um futuro. Estava financiando uma fantasia, tudo às minhas custas. E a pior parte, a prova final e contundente, estava me encarando havia um mês. Eu me lembrava vividamente da ligação. Eu estava em campo, fazendo uma pausa de 5 minutos com o rosto coberto de sujeira. Meu celular vibrou com um alerta de fraude do nosso banco. Meu estômago se contraiu. Era a nossa principal conta poupança. Liguei imediatamente para o Darren. Ei, o que está acontecendo? O banco acabou de me enviar um alerta de fraude. Ouvi-o rir do outro lado da linha, um som tão relaxado, tão reconfortante. Ah, isso, querida. Não se preocupe. É só uma falha no sistema. Vou ligar para eles e resolver. Concentre-se no que está fazendo lá fora. Não se preocupe com coisas pequenas. Sua voz era tão convincente, tão cheia de uma rejeição confiante, que acreditei nele. Eu estava cansado, estressado e sobrecarregado. A ideia de lidar com a burocracia bancária de uma barraca no meio do nada era exaustiva. Fiquei aliviado em deixá-lo cuidar disso. Ele sabia que eu ficaria aliviado. Ele contava com isso. Ele usou minha exaustão, minha devoção ao dever, como escudo para seus crimes. Ele transformou meu foco em sua oportunidade. Essa percepção me arrepiou. Ele não tinha apenas me traído. Ele tinha me estudado, descoberto meus pontos de pressão e usado o que havia de melhor em meu caráter, minha disciplina, minha confiança, meu senso de dever, contra mim. Eu tinha tirado nota máxima nos cursos de consciência situacional em West Point. Fui treinada para detectar ameaças em ambientes complexos, mas no ambiente mais importante de todos, minha própria casa, meu próprio coração, eu tinha sido reprovada completamente. Mas o amor não é cego.
Escolhemos o que não vemos. Eu tinha escolhido ignorar os sussurros de dúvida, os avisos silenciosos do meu pai, um veterano do Vietnã, que uma vez me disse: um homem sem propósito é o homem mais perigoso de todos, garoto. Eu tinha escolhido acreditar no homem que amava, e ele tinha escolhido me fazer pagar por isso. A tristeza é uma névoa, mas meu treinamento me deu uma bússola. Meu instrutor em West Point costumava dizer: um bom policial não sabe todas as respostas, mas sabe exatamente a quem perguntar. Enquanto o sol subia sobre os picos marrons das montanhas Chefort, eu não era mais apenas uma esposa traída. Eu era uma oficial com uma missão. Pontualmente às 8 horas, entrei no escritório do corpo do juiz advogado-geral. O prédio era como todos os outros do posto, funcional, bege e com um leve cheiro de café velho e cera industrial para pisos. Pilhas de pastas de papel pardo ameaçavam transbordar dos arquivos de metal. Uma bandeira americana meticulosamente dobrada estava em um canto, suas cores contrastando fortemente com o ambiente monótono. Um sargento na recepção me indicou um escritório no final do corredor. Atrás da mesa estava sentada a capitã Patrícia Weber. Era uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos aguçados e inteligentes que pareciam não perder nada e cabelos presos em um coque severo, como manda o regulamento. Ela não disse banalidades nem sorriu com simpatia. Apenas gesticulou para a cadeira. Policial Mason, sente-se. Apresentei meu caso da mesma forma que apresentaria um comandante. Fatos, cronograma, evidências. Não chorei. Não levantei a voz. Expus a sequência de eventos com precisão fria e implacável, desde a mensagem de texto inicial até a atividade bancária fraudulenta que descobri. Quando terminei, coloquei meu celular na mesa dela, a tela abriu com a foto de Darren e Tiffany. A capitã Weber atendeu. Seu rosto era uma máscara ilegível enquanto ela rolava as mensagens, sua expressão imutável. Mas então ela pousou o celular, olhou-me diretamente nos olhos e assentiu com um único e decisivo aceno de cabeça. O aceno não foi apenas um reconhecimento. Foi uma validação. Foi a primeira vez em 24 horas que alguém olhou para minha realidade e confirmou que ela era real. Policial Mason, disse ela com a voz calma e firme, o senhor fez a coisa certa ao vir aqui. Essas 9 palavras foram como um médico de combate aplicando um curativo compressivo em um ferimento sangrento. Elas não curaram o dano, mas estancaram a hemorragia na minha alma. A capitã Weber inclinou-se para a frente, concentrada. Seu marido cometeu um erro muito comum e muito estúpido. Ele acha que está lidando com uma esposa distante. Não está. Ele está lidando com o exército dos Estados Unidos. Ela explicou a Lei de Assistência Civil aos Militares, a SCRA. Uma lei federal que eu conhecia apenas vagamente. Era um escudo legal criado especificamente para situações como a minha. Esta lei protege você da ruína financeira, da apreensão ilegal de bens e da fraude enquanto estiver em serviço ativo, afirmou. Ele não apenas traiu a sua confiança. Ele violou a lei federal. Ela pegou o telefone. A conversa foi breve, eficiente e cheia de siglas que mal acompanhei. Mas o efeito foi imediato. A Divisão de Investigações Criminais CID vai recebê-lo agora, disse ela, desligando. O escritório deles fica 2 prédios abaixo. Já enviei a ele sua declaração inicial. Em 30 minutos, uma enorme máquina institucional estava entrando em ação, e estava fazendo isso por mim. Senti um lampejo de algo que não sentia desde que a mensagem chegou. Esperança. O escritório da Divisão de Investigação Criminal era ainda mais espartano do que o anterior. O homem que me recebeu lá, o sargento Mor Rodrigues, tinha a constituição física de um hidrante, sólido, resistente e inabalável. Era um homem latino com pele envelhecida e olhos que já tinham visto todas as mentiras e desculpas imagináveis em seus 20 anos de serviço. Ele não me ofereceu café, nem condolências. Foi direto ao ponto. Li as notas preliminares do capitão Weber, disse, com a voz rouca e grave. Deixe-me dizer o que vejo. Um homem fraco em casa com ciúmes da esposa que serve. Ele se sente pequeno, então faz algo grande e estúpido para se sentir poderoso. Eles se acham espertos. Ele se inclinou para a frente, olhando nos meus olhos. Eles não são espertos, policial. São só uns sem vergonha. E nós somos muito, muito bons em lidar com o sem vergonha. A confiança dele era contagiante. Pela primeira vez, não me senti como se estivesse lutando sozinho em um quarto escuro. Eu tinha um exército me apoiando. Ele me apresentou a especialista Jennifer Clark, uma contadora forense que parecia jovem o suficiente para estar na faculdade, mas cujos olhos transmitiam uma inteligência aguçada e analítica.
Ela imediatamente começou a trabalhar com a minha permissão, acessando meus registros financeiros em uma rede segura. O projeto da traição de Darren se desdobrou em seu monitor em colunas organizadas e contundentes de números. Estava tudo lá. Os pequenos saques iniciais, testando as águas, depois os valores maiores. Um pagamento de $5.000 para uma concessionária de carros em Austin. Uma série de cobranças de resorts de luxo na Flórida. Era um mapa da minha vida roubada. O dedo de Jennifer traçou uma linha na tela. Olha isso, disse ela com a voz afiada e reveladora. Aqui está, a entrada da casa. R$10.000 transferidos da sua conta poupança conjunta por meio de uma transação com cartão de débito. Ela olhou para mim. Ele nem foi esperto o suficiente para usar uma transferência bancária ou um cheque administrativo para esconder seus rastros. Ele usou um cartão de débito. É como deixar uma confissão assinada na cena do crime. Um gosto amargo e repugnante preencheu minha boca, mas por baixo dele havia uma centelha de esperança, agora crescendo em uma chama pequena e constante. Ele era desleixado. Ele era arrogante. E essa seria sua ruína. A máquina estava em movimento. As primeiras evidências foram recolhidas e, pela primeira vez, pude ver um caminho através dos destroços. Era um longo caminho, mas era um caminho que levava à justiça. Se você acredita que ninguém que serve ao seu país deveria ter que lutar uma batalha como esta sozinho, por favor, me apoie clicando no botão de curtir. E nos comentários escreva as palavras: estamos com vocês. Porque pela primeira vez em todo esse pesadelo, finalmente sinto que alguém está. Jennifer Clarke apontou para a tela novamente em voz baixa. Ele não pegou o dinheiro simplesmente, capitão. Para que o empréstimo fosse aprovado tão rápido, ele disse ao banco que tinha sua procuração. Rodrigues olhou para mim com os olhos como pedra. E é aí, policial Mason, disse ele sério, que um simples caso de fraude se transforma numa conspiração federal. As palavras do sargento Mor Rodrigues, conspiração federal, pairaram no ar muito depois do término da nossa ligação. O caso havia se espalhado. O que começou como uma traição pessoal rapidamente se tornou algo muito mais sinistro. As horas seguintes foram uma cascata de revelações cada vez mais aterrorizantes, cada uma delas revelando mais uma camada da podridão que infestava minha vida. O primeiro golpe veio naquela tarde. Rodrigues me ligou por vídeo do seu escritório. Policial Mason, estou lhe enviando um arquivo. Preciso que você analise uma assinatura. Um PDF de um pedido de financiamento imobiliário apareceu na minha tela. Rolei até a última página. Lá, na linha pontilhada ao lado do meu nome impresso, havia uma falsificação desajeitada e amadora da minha assinatura. Era uma imitação quase imperceptível, com as curvas muito largas e a inclinação totalmente errada. Esta é a sua assinatura, oficial? Perguntou Rodrigues com a voz formal, oficial. Não, Sargento Mor, respondi, com a voz fria e dura como gelo. Não é. Aquele foi o momento. No instante em que minha negativa foi oficialmente registrada, o caso cruzou uma linha irrevogável. Não se tratava mais de um divórcio complicado. Era fraude bancária, fraude eletrônica, um crime federal com pena de prisão grave. Rodrigues explicou que a equipe do CID em Austin já havia intimado os registros do banco. Darren havia dito ao agente de crédito que eu estava em um breve estágio e que ele havia recebido plena procuração para assinar em meu nome. Uma mentira construída sobre outra mentira, construída sobre uma base de puro desprezo. Mas Darren não foi inteligente o suficiente para inventar isso sozinho. Foi então que Jennifer Clarke começou a pesquisar sobre Tiffany Vance. O perfil da mulher no Instagram era um santuário digital ao materialismo e à autoabsorção. Era uma coleção selecionada de bolsas Gucci, brunches com champanhe e férias tropicais, tudo pontuado por legendas insípidas sobre viver a sua melhor vida e manifestar abundância. Era o tipo de glamour vazio que Darren, com suas inseguranças arraigadas, teria achado irresistível. Uma postagem de 3 semanas antes me deu uma onda de náusea. Era uma foto de um par de pernas longas e bronzeadas apoiadas em uma espreguiçadeira com as águas azul turquesa do Atlântico ao fundo. A legenda dizia: imenso. Obrigada, minha benfeitora secreta, por financiar este estilo de vida. Algumas garotas trabalham duro, outras trabalham com inteligência. A postagem foi geolocalizada em um resort de luxo em Miami, um resort cuja conta eu agora sabia que tinha sido paga com minha conta poupança. A pura e absoluta audácia daquilo era de tirar o fôlego. Ela não era uma garota ingênua envolvida em um caso. Era uma conspiradora, uma cúmplice presunçosa que tinha tanto orgulho de seu plano que não conseguia resistir a se gabar para o mundo. Ela estava zombando de mim abertamente e sem medo. O provérbio que minha avó costumava citar ecoava na minha cabeça: o orgulho precede a destruição.
e a altivez do espírito precede a queda. Eu nunca tinha entendido seu peso até aquele momento. Mas o pior ainda estava por vir. A assinatura falsificada era ruim. A postagem no Instagram era pior. O que Jennifer descobriu em seguida, no entanto, foi uma violação em um nível completamente diferente. Policial Mason, disse Jennifer ao telefone mais tarde naquela noite, com a voz carregada de raiva profissional. Já verificamos seu número de seguro social nos buros de crédito. O senhor precisa se preparar. Ela me contou que nos últimos 2 meses, usando minhas informações pessoais, meu nome, minha data de nascimento, meu histórico de crédito impecável, Darren e Tiffany abriram 3 novos cartões de crédito com limite alto. Eles não roubaram apenas meu dinheiro. Roubaram meu nome, minha reputação e a boa reputação que eu havia construído por mais de uma década por meio de responsabilidade fiscal, pagamentos em dia e uma vida disciplinada. O saldo total em aberto era de $78 mil. O número simplesmente pairava no ar. $78 mil em quê? Jantares luxuosos, roupas de grife e passagens aéreas. Eles viviam como a realeza com base no meu bom nome. Era o tipo mais profundo de invasão. Eles haviam se apropriado da minha identidade, a própria essência da minha credibilidade como pessoa e como oficial, e a usado como seu fundo secreto pessoal. Eu me sentia despojado, como se o uniforme que eu usava, a patente no meu colarinho, não significassem nada. Tudo tinha sido apenas uma ferramenta para eles, um recurso a ser saqueado para suas emoções baratas. Foi então que a suspeita de Rodrigues se cristalizou em certeza. A operação era sofisticada demais para um aspirante a empreendedor preguiçoso como Darren. A velocidade, as múltiplas linhas de ataque, tudo tinha as características de um profissional. Ele suspeitou que Tiffany não fosse apenas uma namorada. Ela era a arquiteta. Ele fez uma verificação preliminar de antecedentes de Tiffany Vance. Os resultados saíram quase imediatamente. Descobriu-se que Tiffany Vance era apenas um de seus nomes preferidos. Ela também era conhecida como Candace Lee na Flórida e Jessica Martin em Nevada. Mais importante ainda, ela tinha mandados de prisão em aberto em ambos os estados por fraude e furto qualificado. O padrão em cada caso era idêntico: encontrar um homem com uma parceira bem-sucedida, muitas vezes ausente, e drenar sistematicamente seus recursos. Ela era uma predadora, uma vigarista profissional, uma viúva negra que atraía homens de temperamento fraco e os usava como ferramentas para chegar ao verdadeiro prêmio. Darren não era o parceiro dela. Ele era a chave dela. Ele era a isca que ela usava para me atingir. A última peça do quebra-cabeça se encaixou, revelando um quadro mais feio e patético do que eu poderia ter imaginado. Darren, com seu ego frágil e ressentido, era o alvo perfeito. Tiffany provavelmente alimentou seu senso de vitimização, dizendo que ele merecia mais, que ele era o verdadeiro gênio, que eu era quem o segurava. Ela lhe dera a validação que ele tanto desejava. E, em troca, ele lhe entregará as chaves da minha vida inteira. Encerrei a ligação com Rodrigues e sentei-me no silêncio sufocante do meu quarto. O choque inicial fora um golpe físico. Aquilo era diferente. Era um veneno de ação lenta, espalhando-se por todas as memórias, contaminando todos os bons momentos que havíamos compartilhado. Ele não tinha simplesmente me deixado. Ele havia conspirado para me destruir. Seu marido não é o jogador de xadrez, Rodrigues me disse pouco antes de desligar, com a voz rouca. Ele é só um peão, e estamos prestes a virar o tabuleiro inteiro. O telefonema do sargento Mor Rodrigues chegou no final do dia seguinte. Sua voz era baixa e firme, a calma no centro de uma tempestade que se aproximava. Tudo está pronto, disse ele. O fechamento final da casa está marcado. O show começa amanhã às 10 horas, horário de Austin. Gostaria de um lugar na primeira fila policial? Um arrepio frio, agudo e elétrico percorreu meu corpo. Era isso. Com certeza, Sargento Mor, respondi. Ele delineou a operação com a precisão de um briefing de missão. O fechamento seria em uma empresa de títulos de alto padrão no centro de Austin. A empresa e o banco estavam agora cooperando plenamente com o CID. Agentes disfarçados estariam no saguão, se passando por clientes. A própria corretora de títulos participaria. Ela vai dizer a eles que há uma pequena discrepância na papelada da procuração que precisa ser esclarecida, explicou Rodrigues. Precisamos mantê-los lá. Precisamos que eles conversem. Vamos conectar o áudio da sala inteira. O objetivo era simples: deixar que a própria arrogância fosse a isca que acionara a armadilha. Naquela noite dormir era impossível. Não era o medo que me mantinha acordado, mas uma estranha e vibrante expectativa.
Era a mesma sensação que eu tinha antes de um grande exercício de campo, a tensão silenciosa antes do caos controlado começar. Deitei-me no meu catre, olhando para o teto, pensando em um verso de Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro praticamente distribuído com nossos uniformes. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não estará em perigo em 100 batalhas. Eu conhecia a fraqueza de Darren, seu ego. E graças ao Cid, agora eu conhecia a de Tiffany, sua ganância. Nesse momento, meu celular acendeu com uma nova mensagem. Era o Darren. O timing era tão sombriamente perfeito que era quase cômico. Grande dia amanhã, assinando os papéis finais da nossa nova vida. Queria que você estivesse aqui para comemorar, mas acho que você está ocupado salvando o mundo, né? A condescendência sarcástica, a completa falta de consciência fizeram meu sangue ferver. Ele estava tão certo de sua vitória, tão confiante na minha impotência. Respirei fundo para me acalmar, meus dedos pairando sobre a tela. Não respondi. Em vez disso, fiz uma captura de tela da mensagem, anexei-a a um e-mail e enviei para Rodrigues. O assunto do meu e-mail era composto por 2 palavras: evidência de intenção. Na manhã seguinte, às 7 horas, horário do Pacífico, 9 horas em Austin, eu estava em uma pequena sala de comunicações segura na base. A Capitã Weber estava sentada ao meu lado, uma presença silenciosa e sólida. Ela havia trazido 2 xícaras de café preto do refeitório. Rodrigues estava em uma linha de conferência segura, sua voz um murmúrio baixo no meu fone de ouvido. A operação estava ao vivo. A equipe de vigilância está a postos, relatou ele. Estamos de olho no saguão. São 10 horas e 45. Fechei os olhos imaginando a cena. Um escritório moderno e elegante, com paredes de vidro e cadeiras de couro caras. Um mundo distante da poeira e da sujeira do Forte Irving. Alvos estão se aproximando do prédio, disse Rodrigues com voz crepitante. 1 minuto de silêncio se estendeu por uma eternidade. Ok, eles estão lá dentro. Miller está com um terno de aparência barata, se esforçando demais. Vance parece estar indo para a semana de moda. Presunçoso nem começa a descrever. Eu conseguia ver perfeitamente, Darren se inflando com uma autoimportância que nunca havia conquistado, Tiffany olhando para todos com desdém, já gastando meu dinheiro de cabeça. Eles foram conduzidos a uma sala de conferências. A equipe de Rodrigues tinha um agente na mesa ao lado, fingindo revisar documentos. Seu microfone estava ligado. Eu conseguia ouvir os sons fracos e abafados da conversa, a risada aguda e cortante de Tiffany, o tom mais grave de Darren. Ele está ficando impaciente, sussurrou Rodrigues. Acabei de dizer a ela que é melhor o corretor de títulos não se atrasar. Uma pausa. Espere 1 minuto. Tenho uma coisa boa. O áudio clareou um pouco. Eu mal conseguia distinguir a voz de Darren transbordando desdém. Tão ingênuo e confiante. Foi quase fácil demais. A Capitã Weber, ouvindo pelo segundo fone de ouvido, olhou nos meus olhos. Sua expressão era de granito. Os minutos se passaram. 9 horas e 55. A armadilha estava armada. A isca mordida. Agora só nos restava esperar que eles a mordessem. Então, outra mensagem do Darren vibrou no meu celular, que eu havia colocado virado para cima na mesa. Esta era diferente. A presunção havia sumido, substituída por uma doçura enjoativa e manipuladora. Oi, querida, você está bem? Faz um tempo que não tenho notícias suas. Preocupada? Só queria dizer que, aconteça o que acontecer, eu sempre te amarei. Olhei para a mensagem, uma nova onda de desgosto me invadiu. Ele estava prestes a roubar minhas economias e minha casa, e estava enviando isso. Era tão transparente e viscoso. Ele estava construindo seu álibi, criando um rastro digital de preocupação caso algo desse errado. Ele estava tentando me manipular enquanto as mandíbulas da armadilha se fechavam ao seu redor. A Capitã Weber se inclinou e leu o texto. Ela não disse nada. Apenas balançou a cabeça lentamente, com uma expressão de profundo desprezo no rosto. Ele é uma barata, disse ela baixinho. E eu sabia que ela estava certa. Era hora de acender as luzes. O agente de títulos vai entrar, anunciou Rodrigues em meu ouvido. É hora do show. Tomei um gole do café preto e amargo. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Meu coração era um tambor frio e duro, batendo num ritmo de determinação metódica. A espera havia acabado. A batalha estava prestes a começar e, pela primeira vez na minha vida, eu seria quem daria as ordens que preparariam a emboscada. Na sala de comunicações do Forte Irving, inclinei-me para a frente. Meu mundo inteiro se resumia ao som que vinha do meu fone de ouvido. Eu ouvia o arrastar de uma cadeira e um pigarro educado. Senhor Miller, disse uma voz feminina calma e profissional, temos um pequeno problema com a procuração de sua esposa.
A voz de Darren, amplificada pelo microfone oculto, tornou-se instantaneamente ríspida e arrogante. Um problema? Que tipo de problema? É tudo perfeitamente legal. Minha esposa está em missão. Ele tentava atropelá-la, usando sua tática habitual de autoridade fabricada. Tenho certeza que sim, respondeu o agente suavemente. Mas nosso departamento jurídico só precisa verificar um pequeno detalhe. Deve levar só mais alguns minutos. Pude ouvir Tiffany soltar um suspiro exagerado e impaciente. No feed de Rodrigues, ele a descreveu inspecionando as unhas com desdém, entediada com a incompetência das pessoas comuns. Essa foi a deixa. Ok, estamos nos mudando, murmurou Rodrigues, em voz baixa e firme. De volta à sala de conferências em Austin. As gentilezas haviam terminado. Rodrigues e outro agente do Departamento de Investigações Criminais, a paisana, se levantaram da mesa ao lado. Rodrigues deixou o paletó ligeiramente aberto, revelando o distintivo preso ao cinto. Sargento Mor Rodrigues, Divisão de Investigação Criminal do Exército, disse ele, sua voz cortando a tensão silenciosa da sala. A qualidade do som agora era cristalina. Senhor Miller, precisamos conversar sobre a falsificação de uma assinatura pertencente a um militar da ativa. É um crime federal. A mudança foi instantânea. Pude ouvir Darren respirar fundo. A arrogância estrondosa em sua voz desapareceu, substituída por um pânico agudo. Exército? O quê? O que é isso? Deve haver um engano. Minha esposa está totalmente de acordo com isso. É mesmo? O tom de Rodrigues era neutro, desprovido de emoção. Então, talvez você possa nos mostrar a procuração autenticada em cartório autorizando você a assinar um pedido de hipoteca federal em nome dela. Silêncio mortal. Darren ficou sem palavras. Tiffany havia parado de mexer nas unhas. Eu conseguia imaginar a cor sumindo do rosto de Darren, as engrenagens em sua mente parando de funcionar enquanto ele percebia que as paredes estavam se fechando. Ele deve ter recorrido a Tiffany, em busca de uma tábua de salvação de sua brilhante parceira no crime para salvá-lo. Mas os ratos já estavam abandonando o navio que afundava. Rodrigues me contou mais tarde que o olhar que ela lhe lançou era puro gelo. Não havia apoio em seus olhos. Apenas um cálculo frio e reptiliano enquanto ela começava a se distanciar do tolo que os havia levado a isso. Rodrigues não lhes deu um momento para se recuperarem. Ao seu sinal, mais 2 agentes entraram na sala, acompanhados de um policial uniformizado do Departamento de Polícia de Austin. Um dos agentes ergueu um tablet. Senhor Miller, temos uma gravação de áudio sua, de aproximadamente 10 minutos atrás, nesta sala, referindo-se à sua esposa como tão ingênua e confiante que era quase fácil demais, declarou Rodrigues com a voz metódica. As palavras que Darren havia dito com tanta presunção momentos antes agora lhe eram lidas como uma sentença de morte. Temos evidências digitais de que você e a senhora Vance aqui. Ele continuou, acenando para Tiffany, abriram 3 cartões de crédito usando o número do seguro social e informações pessoais do policial Mason, acumulando mais de $78 mil em dívidas. Tiffany emitiu um pequeno som estrangulado. E a melhor parte, Rodrigues fez uma pausa para causar efeito, deixando o peso de suas próximas palavras atingir o máximo impacto. Temos as imagens de segurança do banco onde você registrou a papelada do empréstimo inicial. Elas mostram claramente a senhora Vance assinando os documentos como testemunha, atestando que conhecia pessoalmente o signatário, meu cliente, o policial Mason. O que é interessante, já que vocês dois nunca se conheceram. A armadilha não havia sido simplesmente acionada. Ela havia sido metodicamente, perfeitamente e completamente selada. Todas as rotas de fuga foram bloqueadas. Todas as mentiras foram expostas. Foi aí que o caos começou. Quando o policial do Departamento de Polícia de Austin se aproximou com as algemas, a mente de Darren finalmente se interrompeu. Ele tateou em busca do celular, com as mãos tremendo. Um segundo depois, meu próprio celular vibrou na mesa à minha frente. O capitão Weber e eu olhamos para a tela. Era uma mensagem final e desesperada de Darren. Uma explosão patética de covardia. Em letras maiúsculas dizia: "O que você fez? A culpa é sua." Olhei para as palavras, o último golpe venenoso de uma cobra encurralada. Não senti nada, nem raiva nem dor, apenas uma profunda e silenciosa sensação de alívio. O Dr. Martin Luther King Jr. disse certa vez que o arco do universo moral é longo, mas se curva em direção à justiça. Naquele momento pude sentir o universo se curvando. A capitã Weber me observou, esperando uma reação. Não lhe dei nenhuma. Em vez disso, sorri, um sorriso pequeno, frio e libertador. Sem dizer uma palavra, tirei uma captura de tela da mensagem e a encaminhei para Rodrigues. No meu fone de ouvido,
Ouvi o telefone dele vibrar. Um momento de silêncio e então sua voz, carregada de uma satisfação sombria. Ele olhou para Darren, que agora estava sendo algemado. Bem, veja só. Ele gesticulou para o telefone. Adicione adulteração de testemunhas à lista de acusações federais. O clique das algemas se fechando nos pulsos de Darren foi o som mais satisfatório que eu já tinha ouvido. Foi então que Tiffany finalmente cedeu, sua máscara de frieza e indiferença se desfazendo em soluços feios e sufocantes. Mas ninguém lhe dava atenção. O show tinha acabado. Se você já sentiu a satisfação de ver alguém receber exatamente o que merece, clique em curtir para mim. E se você acredita no poder do karma, basta digitar "Justiça seja feita" nos comentários abaixo. Vamos celebrar este momento juntos. A cortina havia caído. Os vilões estavam acorrentados. E a milhares de quilômetros de distância, em um quarto empoeirado no meio do deserto, eu finalmente respirei fundo e deixei tudo ir por algumas horas após as prisões. Uma profunda sensação de silêncio tomou conta de mim. A tempestade havia passado. O inimigo fora capturado e a ameaça imediata neutralizada. Pensei ingenuamente que a história havia acabado. Pensei que o pior já havia passado. Eu estava enganado. Meu capítulo, descobri, era apenas o começo de um livro muito mais sombrio. A ligação veio da especialista Jennifer Clark, já tarde da noite. A descarga inicial de adrenalina havia passado, deixando para trás uma exaustão profunda e exaustiva. Eu esperava uma atualização de rotina, um acompanhamento do procedimento, mas o tom de voz dela era diferente. Era tenso, sério. Policial Mason, ela começou. Cumprimos o mandado de busca pelos eletrônicos de Tiffany Vance, seu laptop e telefone. O que encontramos é muito maior do que pensávamos. Ela explicou que a unidade de crimes cibernéticos havia quebrado a criptografia de um arquivo oculto no laptop de Tiffany. Não era um diário nem uma coleção de fotos. Era uma planilha meticulosamente organizada e assustadoramente detalhada. Há 12 nomes nesta lista, policial, disse Jennifer com a voz sombria. 12 homens, e Darren Miller é apenas um deles. Meu sangue gelou novamente. Jennifer continuou, expondo os detalhes arrepiantes. Ao lado do nome de cada homem, havia colunas com dados sobre sua esposa ou namorada. Quase todas eram militares. A planilha listava sua patente, sua unidade, seus cronogramas de implantação e treinamento e em uma coluna destacada em vermelho, o saldo estimado de suas contas poupança. Era o livro Razão de um Predador, um diário de caça. Tiffany Vance não era uma mera oportunista. Ela era uma predadora sistêmica e as militares eram suas presas preferidas. Seu modus operandi era ao mesmo tempo simples e diabólico. Ela frequentava bares e restaurantes perto de grandes bases militares, Fort Hood, no Texas, Fort Bragg, na Carolina do Norte, Camp Pendleton, na Califórnia. Era especialista em identificar seus alvos, homens que irradiavam uma mistura peculiar de ressentimento e insegurança, homens que se sentiam ofuscados por suas parceiras bem-sucedidas e uniformizadas. Ela então fazia sua mágica seduzindo-os, inflando seus egos frágeis e sussurrando ideias venenosas em seus ouvidos. Ela os convencia de que eram as verdadeiras vítimas, com direito a uma fatia maior do bolo. Ela lhes dizia para recuperar o que merecem. Ela não foi apenas o catalisador. Ela foi a fornecedora. Ela forneceu conhecimento técnico, as contas de e-mail não rastreáveis, os scripts de como falar com bancos, tudo em troca de uma comissão de 50% dos lucros. Até agora, concluiu Jennifer com a voz pesada, confirmamos que 3 dos outros homens desta lista já deram continuidade ao esquema. Somando os casos deles e o seu, estamos diante de um roubo total de mais de $200 mil. Sentei-me na minha cama com o telefone pressionado com força contra o ouvido, completamente atordoado. Não se tratava apenas da minha casa roubada, do meu casamento despedaçado. Era uma empreitada criminosa, que se aproveitava das vulnerabilidades criadas pelo próprio serviço militar. Tiffany explorou a própria base de confiança sobre a qual as famílias militares são construídas. A fé de que a pessoa em casa está protegendo a vida que você está lutando para proteger. Enquanto eu tentava processar isso, meu celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail do Capitão Weber, encaminhando uma mensagem do recém-nomeado defensor público de Darren. O tom era completamente diferente do homem arrogante e sarcástico que me enviara a mensagem menos de 12 horas antes. A raiva havia desaparecido, substituída por um apelo desesperado e patético. Emily, por favor, você precisa me ajudar, dizia a mensagem. Eu também fui vítima disso. A Tiffany me manipulou. Ela entrou na minha cabeça. Você sabe que eu te amo.
Acabei de cometer um erro terrível, terrível. Por favor, diga a eles que vou cooperar. Diga a eles que fui coagida. Uma vítima? A palavra era tão absurda, tão grotescamente egoísta que quase ri. Ele era uma vítima quando sorria em frente à casa dos meus sonhos? Ele era uma vítima quando digitava aquela mensagem cruel e desdenhosa, zombando do meu serviço? Ele não era uma vítima. Era um cúmplice disposto e entusiasmado, cujo único arrependimento era ter sido pego. Ele não queria perdão. Queria uma carta de liberdade condicional. Encaminhei o e-mail para a Capitã Weber sem comentários. Ela respondeu em menos de 1 minuto. 3 palavras: é tarde demais. Mas foi o pensamento naquelas outras mulheres que realmente mudou tudo para mim. 3 outras mulheres, agora mesmo em algum lugar do mundo, talvez em uma tenda no Afeganistão, ou em um navio no Pacífico, ou até mesmo em um alojamento como o meu, que tinham acabado de ter suas vidas destruídas ou estavam prestes a ser destruídas. Elas eram minhas irmãs de armas, e nem sabiam que estavam sob ataque. No exército, nosso credo mais sagrado é que nunca abandonamos um camarada caído. Você luta pelo soldado ao seu lado. Naquele momento, minha dor pessoal foi eclipsada por um poderoso e esclarecedor senso de propósito. Esta não era mais apenas minha luta. Era nossa. Liguei de volta para o sargento Mor Rodrigues. Acabei de ver a informação do especialista Clark, disse eu, com a voz clara e firme. E acabei de ler a mensagem do meu marido. Ele é um sujeito incrível, resmungou Rodrigues. É mesmo, concordei. Sargento Mor, preciso que o senhor saiba de uma coisa. Farei o que for preciso. Testemunharei. Fornecerei qualquer informação que o senhor precisar. Quero ajudá-lo a capturar cada um dos homens dessa lista. E quero garantir que Tiffany Vance fique presa por tanto tempo que nunca mais tenha a chance de fazer isso com outro soldado. A missão havia mudado. Eu não estava mais lutando apenas para recuperar meu dinheiro. Eu estava lutando para resgatar a honra de todas as militares que já haviam sido traídas enquanto defendiam seu país. Meu estágio em Fort Irwin estava chegando ao fim, quando a audiência de sentença foi marcada. Optei por não comparecer. Minha luta estava encerrada. O resto dependia do sistema em que eu havia depositado minha confiança. Em vez disso, a capitã Patrícia Weber foi ao Tribunal Federal em Austin para testemunhar em meu nome. Ela me ligou assim que terminou. Suas primeiras palavras pintaram um quadro vívido. Darren Miller acabou de entrar no tribunal, disse ela com a voz nítida e clara ao telefone. Ele está com um macacão laranja brilhante. É um contraste gritante com o terno barato que ouvi dizer que ele estava usando da última vez. A imagem era chocante. O presunçoso aspirante a magnata havia desaparecido, substituído por um criminoso comum, despojado de suas pretensões e vestido com a cor de sua desgraça. Patrícia me contou que ele ainda tentava se portar com uma arrogância desafiadora, como se o macacão fosse um inconveniente temporário, uma ruga em sua carreira, de resto brilhante. Essa arrogância, disse ela, perdurou até o procurador assistente dos Estados Unidos começar a falar. Um por um, o promotor expôs a arquitetura fria e irrefutável dos crimes. Ele tocou a gravação de áudio da empresa de títulos, e a voz de Darren ecoou no tribunal solene enquanto ele me chamava de ingênua e crédula. Ele exibiu os extratos bancários, uma prova flagrante da ganância deles. Projetou as capturas de tela das mensagens de texto presunçosas e desdenhosas de Darren em uma tela grande para o juiz e o júri verem. A cada evidência. Patrícia descrevia como a compostura de Darren se desfazia. A arrogância se esvaía, seus ombros caíam e seu rosto se transformava numa máscara pálida e suada de descrença. Ele não podia negar, não podia distorcer. A verdade, em todos os seus detalhes horríveis, estava sendo revelada sob as luzes fluorescentes da justiça. O espetáculo ficou ainda mais feio quando a advogada de Tiffany se levantou para falar. Sua estratégia de defesa foi simples: jogar Darren debaixo do ônibus. Ela pintou um retrato de Tiffany como uma mulher jovem e impressionável que foi conquistada por um homem mais velho e manipulador. Ela alegou que Darren era o mentor, aquele que havia planejado tudo, aquele que havia levado sua cliente para o caminho do crime. Foi como assistir a 2 cobras se virando uma contra a outra em uma gaiola, contou Patrícia com a voz seca. Toda a lealdade que tinham em sua conspiração desapareceu no instante em que enfrentaram as consequências reais. Mas o juiz federal sênior com um semblante severo e décadas de experiência, não se deixou enganar pelo drama patético. Antes de proferir as sentenças, tirou os óculos, olhou para Darren e Tiffany e falou. Sua voz, disse Patrícia, não era alta, mas enchia o tribunal com uma gravidade inegável. Este não é um simples caso de fraude financeira, começou o juiz, com as palavras lentas e deliberadas.
O que vocês fizeram é um ataque aos próprios alicerces de nossas famílias militares. Quando um soldado, um marinheiro, um aviador ou um fuzileiro naval serve este país em uma terra distante, deve poder fazê-lo com a fé absoluta de que sua retaguarda está segura. Essa é uma responsabilidade sagrada. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se acalmar. Vocês dois transformaram essa confiança em uma arma. Vocês pegaram o sacrifício de um soldado e o transformaram em uma oportunidade para sua própria ganância egoísta. Suas ações são um insulto a todos os homens e mulheres que vestem o uniforme deste país. Prendi a respiração, ouvindo do meu quarto no quartel, a 3.200 quilômetros de distância. Durante semanas carreguei o peso do insulto de Deren, de que meu serviço era uma fraqueza, de que minha ausência era uma falha. E agora ali estava um juiz federal, um pilar do sistema, declarando que meu serviço era uma honra e que eles eram os responsáveis pela maior desgraça. Foi uma vindicação tão profunda que quase me fez cair de joelhos. A voz de Patrícia retornou, trazendo-me de volta ao presente. Ele está prestes a proferir a sentença. Ela transmitiu o julgamento claro e definitivo. Deren Miller, por seu papel de cúmplice voluntário, foi condenado a 4 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional supervisionada. Ele foi condenado a me pagar a restituição integral dos $93.000, as economias roubadas e a dívida fraudulenta do cartão de crédito somadas. Tiffany Vance, identificada como a mentora do crime com antecedentes criminais, recebeu uma sentença mais severa, 7 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Ela também foi condenada a me pagar sua parte da indenização, bem como os valores devidos integralmente às outras vítimas que sua rede havia avisado. Quando ouvi o veredito, não comemorei, não chorei. Simplesmente soltei um suspiro longo e lento, um suspiro que parecia estar prendendo desde que aquela mensagem de texto às 3 da manhã apareceu na minha tela. O peso que eu carregava, a raiva, a humilhação, a luta, simplesmente desapareceu. Mas Patrícia tinha um último detalhe para mim, um último e sombrio exemplo de justiça poética. Após a sentença, conversei com o promotor, disse ela. Ele me contou o que Tiffany admitiu durante o interrogatório. O plano dela nunca foi construir uma vida com Deren. Ele era apenas um meio para atingir um fim. Ela explicou que a decisão final de Tiffany seria a mais cruel. Assim que a casa estivesse em nome deles, ela planejava incriminar Deren por uma pequena acusação de tráfico de drogas. Com ele preso, ela poderia reivindicar a propriedade plena da propriedade e de todos os bens compartilhados. Ele nunca foi parceiro dela. Era seu instrumento descartável. A ironia era impressionante. O homem que me traiu por outra mulher sempre seria traído por ela no final. Ele estava tão cego pela própria ganância e ego que não conseguia enxergar que era apenas um peão em um jogo muito mais implacável. Ele escolheu se aliar a uma predadora e no final, ela estava pronta para devorá-lo também. Desliguei o telefone e olhei pela janela para a vasta extensão vazia do deserto. A Declaração de Independência nos promete o direito à busca da felicidade. Percebi então que às vezes, antes de buscar a felicidade, é preciso primeiro garantir a justiça. E a justiça finalmente havia sido feita. As semanas após a sentença foram tranquilas. A tempestade havia passado, deixando para trás uma calma estranha e desconhecida. As ligações diárias com o capitão Weber e o sargento Rodrigues cessaram. O fluxo constante de informações, evidências e sessões de estratégia secou. A guerra havia acabado. Mas agora eu precisava aprender a viver no silêncio das consequências. Não foi um simples desfile de vitória. Foi um processo lento e deliberado de limpeza dos destroços emocionais. Cerca de uma semana depois, uma carta chegou pelo correio. Ela foi encaminhada do meu endereço residencial. O envelope era padrão de uma prisão federal, mas a letra na frente era de Deren. Ver aquela letra familiar e repetitiva, que antes enchia cartões de aniversário e bilhetes de amor, agora em uma correspondência institucional, me pareceu profundamente estranho. Era uma relíquia de uma vida que não existia mais. Segurei-o por um longo tempo, debatendo se deveria abri-lo. Uma parte de mim queria jogá-lo fora sem abrir, mas o soldado em mim, a parte que precisa de toda a inteligência disponível antes de tomar uma decisão, venceu. Deslizei para abri-lo. A carta continha 4 páginas de clichês egoístas e manuscritos. Ele havia encontrado Deus. Percebera o erro de seus caminhos. Tiffany, ele alegava, o havia enfeitiçado, explorando sua solidão. Ele escreveu sobre nossos tempos de colégio, sobre o amor que ele jurava ainda sentir por mim. Ele implorou pelo meu perdão, e no parágrafo final, delirante,
Sugeriu que quando ele saísse poderíamos recomeçar e que toda essa provação nos tornaria mais fortes. Lendo suas palavras, não senti o fogo da raiva nem a pontada da pena. Não senti nada, um vazio profundo e profundo. O homem que escreveu esta carta era um estranho. Ele não estava assumindo a responsabilidade. Estava fazendo um teste para o papel do homem redimido, ainda tentando manipular a narrativa. A carta não era um pedido de desculpas. Era apenas mais uma tática. A tarefa mais difícil ainda estava pela frente: contar aos meus pais. Finalmente liguei para casa em Ohio com o estômago embrulhado. Contei-lhes toda a história, desde a mensagem de texto às 3 da manhã até as sentenças de prisão federal. Eles ficaram em silêncio, atordoados. Depois de um longo momento, minha mãe, uma mulher gentil cujo maior medo é o conflito e cujo coração sempre se inclina ao perdão, falou timidamente. Ah, Emily querida, gaguejou ela. Isso é simplesmente terrível. Mas você acha que algum dia conseguiria, perdoá-lo? Antes que eu pudesse responder, a voz do meu pai me interrompeu, firme e clara. Ele é um veterano do Vietnã, um homem que entende a traição de uma forma que minha mãe jamais entenderá. Isso é entre ele e Deus, disse ele, sem deixar espaço para discussão. Em uma guerra você tem desertores. Você não confia neles no campo de batalha novamente, e não confia neles na sua vida novamente. Ele escolheu o lado dele, Emily. Agora você escolhe o seu. Suas palavras foram um presente. Eram uma permissão. Eram a validação que eu precisava ouvir dele, confirmando que me proteger não era egoísmo. Era um ato necessário de sobrevivência. Nunca respondi ao Darren. Em vez disso, liguei para a Capitã Weber. Pedi que ela enviasse uma mensagem formal a ele por meio do sistema prisional e de seu advogado. A mensagem era concisa e categórica. A policial Mason acusa o recebimento da sua carta. Ela não responderá. Todo e qualquer contato futuro deve ser direcionado a este escritório jurídico. O divórcio foi protocolado. Ela deseja que você reflita sobre suas ações. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de autopreservação. Lembrei-me de algo que li da escritora Brené Brown. Claro é gentil. Obscuro é cruel. Pela primeira vez eu estava escolhendo ser gentil comigo mesma, traçando o limite mais claro e definitivo que pudesse. Eu estava construindo um muro, não para me prender, mas para proteger o território pacífico que eu tanto lutei para recuperar. Naquela noite, de volta ao meu quarto no alojamento, tirei uma caixa de sapatos empoeirada de debaixo do beliche. Estava cheia de 15 anos da minha vida com Darren. Sentei-me no chão e a examinei um pedaço de cada vez. Uma foto nossa no baile de formatura do ensino médio, eu com um vestido azul claro, ele com um sorriso bobo e charmoso, canhotos de ingressos do nosso primeiro encontro no cinema, um filme de ação horrível que nós dois amávamos, dezenas de cartas escritas à mão que ele me enviará durante o treinamento básico, cheias de promessas sobre o nosso futuro. Não chorei. Olhei para cada item com uma estranha sensação de distanciamento. Reconheci que o amor, em algum momento, fora real, ou pelo menos eu acreditara que fosse. Mas o garoto que escreveu aquelas cartas e o homem em que ele se tornou eram duas pessoas diferentes. Ou talvez o homem em que ele se tornou fosse quem ele sempre fora, e eu simplesmente me recusasse a enxergar isso. Peguei a caixa. Saí do quartel para a noite fria e límpida do deserto. O céu era um vasto dossel de estrelas brilhantes, indiferentes e belas. Caminhei até a grande lixeira de metal atrás do prédio e, um por um, deixei o passado para trás, as fotos, as cartas, os canhotos de ingressos. Joguei tudo na escuridão. Não foi um ato de raiva. Foi uma cerimônia, um ritual silencioso e pessoal de libertação. Eu estava finalmente limpando o terreno, abrindo caminho para um futuro que seria construído sobre uma base de autorrespeito, não de fé cega. O fim do meu turno no Fort Irving ocorreu em uma tarde escaldante. A cerimônia de formatura foi realizada no mesmo pátio de desfiles empoeirado onde havíamos começado nosso treinamento meses antes. Vestido com meu uniforme classe A engomado e impecável, fiquei em posição de sentido com meu pelotão. O calor era sufocante, mas eu sentia uma profunda sensação de clareza. Este deserto, que antes era o cenário do meu inferno pessoal, agora parecia um cadinho, um lugar que havia queimado tudo que não era essencial, deixando para trás algo mais forte. Quando meu nome foi chamado, atravessei o palco para receber meu certificado. O general comandante, um homem com o peito cheio de condecorações e um olhar que parecia ver através de mim, apertou minha mão. Ele a segurou por um momento mais longo do que o necessário, com uma expressão séria. Policial Mason, disse ele com a voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir, estamos orgulhosos de sua resiliência, tanto dentro quanto fora do campo de treinamento.
Esse reconhecimento silencioso, vindo de um homem que eu respeitava profundamente e que falava diante dos meus colegas, significou mais do que qualquer veredito judicial. Foi uma restauração da minha honra, não como vítima, mas como que eu sempre fui, um soldado, um líder, um oficial do Exército dos Estados Unidos. Poucos dias depois, minhas novas ordens chegaram. Não eram para Fort Hood, perto de Austin. Eu havia solicitado uma transferência, uma ruptura completa com os fantasmas do meu passado. Meu novo posto de trabalho era Fort Carson, Colorado. Fechei os olhos e já conseguia imaginar. Um pequeno apartamento aninhado perto das montanhas, fins de semana caminhando por trilhas tranquilas, o ar puro e puro de um lugar intocado pela traição. Um verdadeiro recomeço. O dinheiro da restituição, no total $93.000, foi transferido para uma nova conta bancária em meu nome. Transferi uma parte para meus pais, cumprindo a promessa que fiz de ajudá-los com a hipoteca. O restante, reservei. Não era mais por uma casa estilo Craftsman em Austin. Era por um pequeno terreno em algum lugar com vista para as montanhas rochosas. Eu construiria a casa dos meus sonhos, nos meus próprios termos. Desta vez, a fundação não seria construída com base na confiança cega. Seria construída sobre o alicerce da minha própria força e respeito próprio. Na semana anterior à minha partida da Califórnia, recebi uma última ligação da Capitã Weber. Achei que você gostaria de saber, começou ela, com um tom de orgulho na voz, que seu caso teve impacto. Obviamente seu nome e os detalhes específicos são confidenciais, mas o modus operandi da rede Vance se tornou um estudo de caso para nós. Ela explicou que o corpo JAG estava usando os detalhes anônimos da minha experiência em seminários de treinamento jurídico por todo o país. Eles estavam ensinando jovens militares sobre as vulnerabilidades específicas que enfrentam durante o destacamento, como reconhecer os sinais de alerta da exploração financeira e quais proteções legais, como a SCRA, estão disponíveis para eles. Sua experiência dolorosa. Emily, ela disse, usando meu primeiro nome pela primeira vez, agora está protegendo ativamente milhares de outros soldados de passarem pela mesma coisa. Sorri, um sorriso genuíno e descomprometido. A conspiração de Darren e Tiffany tinha como objetivo destruir um soldado. No fim, inadvertidamente, criou uma educação que protegeria uma geração inteira deles. Essa, pensei, era a vingança mais doce de todas. Minha dor havia sido forjada em um escudo para os outros. Na minha última manhã na Califórnia, meu despertador tocou antes do amanhecer. Não apertei a soneca. Vesti-me rapidamente, peguei as chaves do carro e dirigi até a beira do deserto, longe das luzes da base. Estacionei e saí. O ar estava frio e cortante contra a minha pele. Na quietude que antecede o amanhecer, o deserto era uma paisagem de roxos profundos e cinzas suaves. À medida que os primeiros raios de sol subiam pelas montanhas distantes, pintavam o horizonte com pinceladas de laranja e rosa. A luz se espalhava pelo vasto espaço vazio, revelando um mundo de beleza austera e silenciosa. Este lugar, que antes simbolizava meu isolamento, agora parecia um símbolo de clareza, de um futuro aberto. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar puro e frio. Eu não era mais a mulher que desmaiara num quarto de alojamento às 3 da manhã. Eu não era mais a esposa que vasculhava as cinzas de uma história de amor de 15 anos. Eu havia caminhado pelo fogo e me recusado a ser consumida. Eu estava mais forte. Eu estava mais sábia. E pela primeira vez em muito tempo eu estava completa e totalmente livre. O sol surgiu em cheio no horizonte, inundando o deserto com uma luz brilhante e implacável. Iluminava uma estrada vasta e aberta à minha frente. Não olhei para trás. Apenas olhei para frente. A guerra havia acabado. E minha vida, mais uma vez, estava apenas começando. Aquele nascer do sol sobre o deserto não foi apenas o fim da minha história. Foi o início de um novo capítulo, escrito nos meus próprios termos. Sei que não sou a única que teve que encontrar o próprio amanhecer depois de uma noite longa e escura. Lembre-se de que seu valor nunca é determinado por aqueles que tentam derrubá-lo, mas sim pela sua incrível resiliência. Se esta história lhe deu força, ficaria honrado se você compartilhasse nos comentários uma palavra que descreva sua jornada, como sobrevivente, lutador ou esperançoso. Obrigado por ouvir. Para mais histórias sobre como transformar dor em poder, curta e inscreva-se no canal. Você não está sozinho.